Olá a todos! Nesse vídeo vem falar de Astaroth, um dos personagens pertencentes a uma das franquias de jogos de luta que simplesmente amo, Soul Calibur. Primeiro vídeo do canal relacionado a jogos, para dar uma diversificada no conteúdo e falar de uma das minhas paixões, que é videogame e todo esse universo. Um dos meus intuitos no canal é trazer conteúdos da cultura pop, unindo fatos históricos, místicos e simbólicos sempre que possível. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe um gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Antes de começar, gostaria de avisar que Soul Calibur possui um universo com muitas informações e a maioria dos personagens carrega um enredo profundo. E no caso aqui, vou contar a história de Astaroth e aproveitar para trazer algumas informações a mais sobre o personagem. Então, bora lá para o vídeo. A sua primeira aparição foi em Soul Calibur, o segundo jogo da franquia, e o primeiro foi o Soul Edge, que aqui no ocidente ficou conhecido como Soul Blade. E o Soul Calibur, mesmo não inaugurando a franquia, definiu o nome para todos os jogos até hoje. E este aqui foi lançado em 1998 para os arcades, que são aqueles jogos de fliperama, e em 1999 foi lançado para Dreamcast, um dos consoles que tenho e guardo até hoje. Eu lembro que quando eu vi esse jogo pela primeira vez eu fiquei encantado. Eu era criança, meus 9, 10 anos, né, na época. Aí meu pai tava do meu lado e a gente parou numa loja assim, tava rolando o gameplay desse jogo na tela. Eu até consegui jogar um pouquinho, porque antigamente isso era permitido. E era muito bom. Antigamente isso era muito bom. E eu fiquei doido com esse jogo. E Astaroth era um personagem novo na franquia. Ele é um golem, ou golem, forjado pelo culto Figus Sestemos, uma seita fundada por feiticeiros adoradores de Ares, o deus grego da guerra, que queria usar o poder da Soul Edge a fim de tomar o trono de Zeus. Esse culto era liderado por um alto sacerdote chamado Compético, que agia sob as ordens de Ares. Ele comandou as buscas pela espada com a bênção de Ares e com isso os fiéis criaram Astaroth como a principal arma nessa busca. Porém, Compético tinha seus próprios interesses e planejava atrair Ares e se tornar ele mesmo um deus. Em contrapartida, Ares possuía o corpo de Astaroth e os Keres, que eram os servos do alto sacerdote ao mesmo tempo, a fim de garantir que não fosse traído. Então, Astaroth inicia sua jornada. Aqui quero fazer os adendos. O Golem, ou Golem, vou falar aqui Golem, galera, para facilitar a explicação, beleza? O Golem, como conhecemos, veio da mitologia judaica, que com o decorrer do tempo foi ganhando algumas versões. Mas vou começar com a primeira, que foi contada no século XIII. Certa feita, um profeta Jeremias estava estudando um livro chamado Sefer Yetzirah, o livro da criação. E logo no início do seu estudo, ele ouviu uma voz do céu dizendo para que ele buscasse um companheiro de estudo. Em obediência a esta voz, ele chamou o seu filho Sira. E os dois passaram a estudar juntos o livro da criação durante 3 anos. Após esse período, eles decidem pôr em prática os conhecimentos adquiridos do livro e criar um homem imitando a Deus na criação de Adão. E por quererem se aproximar ao máximo da obra do Criador, utilizaram uma massa de argila para moldar a forma desse novo ser, que o chamavam de Golem, que em hebraico pode significar algo como tonto, como também pode significar massa informe. Inclusive, a tradução de Golem na Bíblia aparece no Salmo 139, no versículo 16, com a expressão substância informe. E eles foram bem sucedidos nessa empreitada. Como toque final, eles escreveram as palavras Yahweh, ou Yahvé, Elohim Emet, que significa Deus é a verdade. E imediatamente a criatura ganhou vida. Mas logo em seguida, algo surpreendente aconteceu. Como havia uma lâmina em uma das suas mãos, ao surgir vida, ela imediatamente raspa de sua testa a letra E, restando apenas Met. E a expressão fica: Deus está morto. Então, Jeremias observou aquela blasfêmia e rasgou as suas vestes
e perguntou ao Golem o porquê dele ter feito aquilo. E este respondeu. Resumidamente, ele disse: Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança e forma. Mas agora que criaste um homem como ele, as pessoas dirão: não existe Deus no mundo, exceto esses dois, se referindo a Jeremias e o seu filho. Jeremias então pede uma solução e a criatura diz que ele deve refazer o processo de maneira invertida. Então Jeremias faz o processo ao contrário e o homem se transformou em pó e cinzas diante dos olhos dele. Mas como eu havia dito, essa é a primeira versão. Agora eu vou contar a do século XVI, que é uma versão mais conhecida. Essa lenda circulava pela Polônia e ela dizia que determinados sábios judeus foram ao mikve. Depois de recitarem certas preces, após terem jejuado e purificado seus espíritos por alguns dias, decidiram fazer uma figura de barro na forma de um homem e pronunciaram sobre ela o Shem HaMeforash, os nomes divinos, e logo ela ganhou vida. Em seguida, lhe foi dada a função de servo silencioso, pois a figura não falava, mas obedecia ordens, e assim executava inúmeros serviços domésticos para os judeus poloneses. Mas uma coisa curiosa acontece. A criatura, por alguma razão não justificada na história, cresce dia após dia de maneira gradual, aumentando seu tamanho muito além do esperado. Esse golem, exatamente como o da versão anterior, também contava com a palavra Emet na testa. Então, os judeus, percebendo o tamanho monumental da criatura, apagam a letra E, restando apenas a palavra Met, ou seja, morto. E logo a criatura apaga e se desfaz. Essa lenda também traz um relato de um golem que teria sido criado pelo rabino Elias Parshim, e que a criatura também contava com a palavra Emet na testa. E ela cresceu demais. O judeu já não conseguia mais alcançar a sua testa para apagar a letra E. Por isso, ele ordenou ao golem que retirasse os seus calçados, e então o rabino, se aproveitando desse instante em que a criatura se abaixa, ele consegue apagar a letra E desligar o golem. Só que a criatura havia atingido um tamanho tão grande que quando ele desligou, ele se descontrolou e toda aquela massa de barro subjugou o rabino e o levou à morte. Já a versão de Praga, esta que insere na cultura pop de vez a figura do golem, também carrega semelhanças com essa história. Essa versão é um pouco mais recente, sendo do século XVIII. Ela faz referência a uma figura proveniente do século XVI, o Maharal de Praga, um rabino filósofo chamado Yehuda Loew ben Bezalel, mais conhecido como Rabino Loew. Esse rabino era bem sábio e muito respeitado. Certa noite, ele teve um sonho em que lhe era ordenado que construísse um ser artificial conhecido na tradição judaica pelo nome de Golem. E assim ele o fez. Mas, diferentemente dos golems anteriores, em vez de escrever na testa da criatura, ele continha anotado o nome de Deus numa espécie de papiro, o qual ele enrolou e inseriu na nuca do golem para ativá-lo. E para desativá-lo, ele apenas retirava o pedaço desse papiro, como se fosse mesmo um mecanismo de funcionamento. Assim, o golem não se desfazia quando ficasse inerte. O rabino inicialmente não havia criado esse golem para serviços domésticos como nas versões anteriores, embora ele fizesse de maneira secundária, e sim para ser um guardião do gueto de Praga. Mas houve um dia em que Loew esqueceu de desligá-lo,
e por isso ele se descontrolou e passou a destruir casas e demais construções, causando uma catástrofe na cidade e trazendo problemas para seus habitantes. Como ninguém além do Rabino sabia parar o Golem, ele foi chamado para resolver aquela urgência e impedir que sua criação causasse mais danos. Após isso, ele conseguiu desativar o Golem e guardou a criatura nos porões da sinagoga que ele frequentava. E ainda, de acordo com a lenda, até hoje ele se encontra lá. Feita essa consideração sobre as lendas do Golem, agora quero falar especificamente do nome Astaroth. Astaroth, como é pronunciado em português, é o nome de um demônio intitulado como Duque do Inferno, um dos demônios mais proeminentes do Conselho Infernal. O nome Astaroth é derivado da deusa fenícia Astarte, que tem uma equivalente babilônica chamada Ishtar. Inclusive, pensa-se que as raízes de Astaroth está na deusa Astarte. A Bíblia também retrata Astaroth como uma deusa, a qual o rei Salomão referenciou, como expresso no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 5, que diz: Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Com o passar do tempo, o nome Astaroth foi apresentado como demônio, gerando uma divergência em algumas doutrinas religiosas sobre a sua verdadeira forma. No cristianismo, Astaroth é retratado como um demônio na figura masculina e é associado à preguiça e à manipulação da lógica. Mas em outros lugares, Astaroth é retratada como uma figura feminina que tem associações com a sedução e a luxúria. Voltando para o universo de Soul Calibur, Astaroth esteve presente em quase todos os jogos da saga, incluindo o spin-off Soul Calibur Legends e o canônico Soul Calibur Broken Destiny, lançado para portátil, até o seu último jogo, que foi o Soul Calibur 4, onde ele foi morto por Maxi, seu antigo rival. No final do modo história de Ashlot, uma integrante do Figo Systems, mostra ela carregando o corpo de Astaroth e o leva até Compatico, que agora era líder interino do culto. Ele pegou o modelo do corpo de Astaroth, que ficou conhecido como Alpha, e replicou em outros golems, e os aprimorou. Os apelidou de Astaroth e os enviou em busca da Soul Edge. Portanto, a partir do Soul Calibur 5, é um novo Astaroth. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram este conteúdo, deixem um gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e deixem nos comentários aí também se concordam ou não com o que foi apresentado no vídeo, para a gente trocar uma ideia, beleza? Até mais!